Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Gálatas e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 5. E eu já quero começar lendo os primeiros versículos desse capítulo. Quero ler do versículo 1 até o versículo 6. Está escrito assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Amados, o apóstolo Paulo, nós já vimos até aqui, que o apóstolo Paulo está explicando que não tem como unir o que Deus não uniu. Unir lei e graça não tem como. Unir a vida da nova aliança com a obediência à lei de Moisés não tem como, é impossível. Nós vimos no capítulo 3 que o apóstolo Paulo fala: a lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar estas coisas viverá por elas. E aqui ele começa esse texto falando exatamente isso. Vocês que querem ser justificados pela lei, vocês na verdade se separaram de Cristo, vocês caíram da graça. Então, aqueles que estão se deixando envolver pelas falácias dos judeus, dizendo que vocês têm que se circuncidar, se você se circuncidar, você está obrigado a cumprir todinha a lei. E você vai ter que viver por ela. E saiba que se você está vivendo pela lei, porque quem quer ser justificado pela lei, separou-se de Cristo, caiu da graça. Mas isso é muito sério. Nós vemos isso, naquela época acontecia por quê? Porque os judeus estavam ali, eles não queriam ser perseguidos por causa de Cristo, alguns judeus. Então eles diziam que acreditavam em Cristo, mas para não serem perseguidos, eles queriam continuar vivendo debaixo da lei de Moisés. E aí o apóstolo Paulo vem e fala coisas bem claras, né, bem objetivas, explicando que não tem como viver a nova aliança obedecendo a lei, que é a antiga aliança. Amados, se nós trouxermos esse ensino para os nossos dias, nós podemos compreender, não tem como nós vivermos debaixo de regras meramente exteriores. Não tem como nós vivermos a nova aliança, vivermos a vida do Evangelho simplesmente obedecendo regras exteriores. É impossível. Tanto que nesse capítulo o apóstolo Paulo vai explicar claramente. Ele começou o capítulo e nós lemos ali, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E alguns poderiam interpretar erradamente, como acontece nos dias de hoje, quando nós falamos que nós vivemos pela fé, debaixo do amor de Deus, da graça de Deus. Alguns interpretam erradamente isso e continuam a viver pautados nos desejos da carne. Porque eu vivo debaixo da graça, eu vivo debaixo do amor de Deus. Então o apóstolo Paulo, para evitar esse tipo de confusão, ele já faz uma explicação e aí ele vem e ele diz assim: olha, eu quero ler esse texto com você, que é dos versículos 16 ao 18. Está escrito assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E eu já quero emendar aqui e ler os versículos 24 e 25. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito,
andemos também pelo Espírito. Amados, veja que o apóstolo Paulo já deixa bem claro que a vida da fé não está isenta de obediência, porque alguns poderiam interpretar, bom, se eu não tenho que obedecer à lei, então não tem regra nenhuma, eu posso viver do meu jeito. Aí o apóstolo Paulo vem e diz assim, não, você vai viver pelo Espírito. E se você viver pelo Espírito Santo, de modo nenhum você vai satisfazer os desejos da carne. Por quê? Porque você vai ser guiado pelo Espírito. Porque quem vive pelo Espírito, aqueles que pertencem a Cristo Jesus e que vivem pelo Espírito, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aqueles que vivem pelo Espírito, eles são guiados pelo Espírito Santo. A carne e o Espírito desejam coisas contrárias, só que se você de fato vive a nova aliança em Cristo Jesus, você crucificou a carne com as suas paixões e você agora vive por meio do Espírito Santo de Deus, sendo capacitado pelo Espírito Santo de Deus. E quem vive por meio do Espírito Santo de Deus não vai ficar satisfazendo os desejos da carne, pelo contrário, vai manifestar o fruto do Espírito. É nesse capítulo que nós lemos os versículos 22 e 23 que falam sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Contra isso não tem lei. Ou seja, todo aquele que vive debaixo da nova aliança e entendeu a vida do Espírito, entendeu que essa nova aliança é uma vida, é um modelo de vida diferente, não é mais simplesmente obedecer a regras exteriores, mas é ser ensinado e conduzido pelo Espírito Santo que habita em nós. Quem entendeu e vive assim pela fé, porque essa vida é vivida pela fé, quem vive assim não vai manifestar as obras da carne. Por quê? Porque essa pessoa crucificou com Cristo Jesus as suas paixões, os seus desejos, e agora ela vive pelo Espírito. Por isso que no versículo 25 ele diz assim, se vivemos pelo Espírito, ou seja, se nós fomos vivificados por meio do Espírito Santo, que habita em nós, andemos também pelo Espírito. Ou seja, a nossa caminhada precisa ser trilhada por meio do Espírito Santo, confiando na capacidade que vem do Espírito para nos fazer andar em santidade, em retidão, manifestando os frutos do Espírito e não mais as obras da carne. Amados, esse é o modelo de vida da nova aliança. Infelizmente, muitos e muitos cristãos não compreendem esse modelo de vida. É uma vida que é vivida pela fé, como eu já falei muitas e muitas vezes durante os áudios dessa carta aos Gálatas, é uma vida vivida pela fé na suficiência de Cristo Jesus. Nós precisamos aprender a viver essa fé. Como que nós vivemos essa fé, essa vida? Nos alimentando com a palavra, crendo que o Espírito Santo habita em nós, crendo que a nossa carne já foi crucificada. É interessante porque diz ali que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, ou seja, é um ato intencional, de propósito. Eu entendo que Cristo Jesus morreu para me dar uma nova vida, então intencionalmente eu oro, intencionalmente eu me relaciono com Deus para que a minha carne seja crucificada. De fato, ela foi crucificada em Cristo Jesus e eu faço isso intencionalmente. Amados, a nossa fé não é uma fé emocional, a nossa fé é uma fé racional. Por isso que em Romanos, no capítulo 12, fala, nos versículos 1 e 2, entreguem-se a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Rendam-se à transformação da mente para que vocês possam viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Esse é o culto racional de vocês. Amados, a nossa fé não é uma fé emocional, nós não vivemos por aquilo que nós sentimos. A nossa fé é uma fé racional. Racional no sentido de que nós vivemos pela fé na verdade. O que a palavra diz é a verdade. E nós depositamos a nossa confiança no que a palavra diz. Se a palavra diz
que porque eu nasci de novo, eu crucifiquei a minha carne, as paixões e os desejos da carne, então eu crucifiquei, não me renderei a isso, eu creio no que a palavra diz. Se a palavra diz que se eu viver pelo Espírito, eu posso, pela capacidade que vem do Espírito, andar por meio do Espírito Santo, é assim que eu viverei. Se a palavra diz que o fruto do Espírito que habita em mim é amor, é alegria, é paz, é paciência, pois então eu manifestarei esses frutos porque eu creio que o Espírito Santo habita em mim e intencionalmente eu vou me relacionar com Deus para que esse fruto seja manifestado. Sabe, amados, nós precisamos exercitar a nossa fé e aprender a viver pela fé. A vida da fé, eu sempre falo, a fé é algo que é dinâmico, é contínuo, é dia após dia, após dia, após dia. E a fé, ela é alimentada por meio da palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos intencionalmente nos dispor a vivermos. Eu não leio a Bíblia só quando eu tenho vontade, eu leio a Bíblia sem ter vontade, sem estar afim. Eu leio todos os dias a Bíblia porque eu sei que aqui encontra-se o verdadeiro alimento que eu preciso. Eu oro não só quando eu tenho vontade, eu oro todos os dias e várias vezes ao dia, porque eu sei que eu preciso desse relacionamento íntimo com o Senhor. Amados, nós precisamos aprender a viver essa fé racional. Sabe, tem muitos cristãos que estão vivendo, manifestando as obras da carne, que estão ali nos versículos 19, 20 e 21, imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, inveja, embriaguez, orgias. Tem muitos cristãos manifestando esse tipo de obra. Por quê? Porque não entendeu a vida na fé, a vida pela fé. A nossa fé não é uma fé emocional, uma fé cega, uma fé tola. A nossa fé é uma fé racional, compreendendo que Cristo Jesus fez uma obra completa. A obra dele nos deu uma nova vida, nos justificou, nos redimiu, perdoou os nossos pecados, depositou o Espírito dele em nós para que nós possamos nos relacionar todos os dias com o Senhor por meio do seu Espírito. Nós precisamos aprender a viver essa vida. É intencionalmente, é de propósito. A nossa fé não se move pelos nossos sentimentos, não se move por aquilo que os nossos olhos naturais enxergam. A nossa fé se move por meio da verdade. Olha o que nós vimos ali no versículo 6. Nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua, que opera por meio do amor de Deus. Amados, que nós possamos tornar a nossa fé operante. Sabe, que nós possamos intencionalmente nos relacionar com Deus. Que intencionalmente nós possamos ler, meditar, receber as verdades da Escritura, das Escrituras para nós. Que quando as situações estiverem difíceis, nós fixemos os nossos olhos em Cristo e na verdade. Sabe, que quando os nossos sentimentos, quando a nossa alma estiver abatida, confusa, a nossa mente estiver em dúvida, com medo, sendo tentada, que nós possamos intencionalmente depositar a nossa confiança na verdade de Deus. Senhor, eu confio em Ti, eu confio no Seu amor por mim, eu creio que o Espírito Santo habita em mim. E o Senhor me conduz em triunfo, o Senhor me conduz em vitória, o Senhor me conduz em santidade. Eu permanecerei vivendo para a sua glória, Senhor. Sabe, amados, precisamos exercitar a nossa fé, aprender a exercitar a nossa fé. Esse capítulo nos ensina que a liberdade que nós temos em Cristo é uma liberdade para viver a vida do Espírito. Pelo Espírito, no Espírito, sendo guiados, conduzidos, ensinados, corrigidos pelo Espírito Santo de Deus, para que se manifeste o fruto desse Espírito em nossas vidas. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pela Tua verdade. Pai, obrigada porque nós não precisamos depender do nosso próprio esforço, da nossa própria capacidade. Pai, obrigada porque nós somos justificados pela graça do Senhor. Obrigada porque o Senhor nos deu uma nova vida. Obrigada porque o Senhor depositou o seu Espírito em nós.
Pai, nos ajuda a viver essa fé, uma fé racional, uma fé intencional. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Que nós não sejamos insensatos, tolos, vivendo apenas uma fé emocional de momentos, emoções no culto, emoções ao ouvir uma pregação, apenas de emoções. Não, Senhor. Que nós possamos viver uma fé intencional, de propósito, nos relacionarmos contigo, compreendendo a liberdade que o Senhor conquistou para nós em Cristo Jesus, livres das amarras do pecado, das amarras do diabo, livres do poder da morte. Podemos viver para a sua glória. Pelo Espírito recebemos vida e pelo Espírito podemos desfrutar a nossa vida contigo, Senhor. Que nós possamos compreender isso. Nos ajuda, Pai. Nós queremos viver como está escrito em Romanos, nos disponibilizando a Ti todos os dias, como um sacrifício vivo, santo, agradável. Nós somos a Tua morada, Senhor, o Teu santuário, Senhor, e queremos glorificar a Ti através da nossa vida. Que o Teu fruto se manifeste através de nós, Pai. Nos ajuda, nos ensina, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.